Irmãos, de Paulo leu o texto aqui em Efésios e por algumas vezes ele usou a palavra ambos no texto ali no capítulo 2 de Efésios. Pois essa semana ali em casa, dando uma bronca nos meus dois, então um ficou falando para o outro, né, você está errado, não, eu estou errado, ele está errado. E eu disse assim, ambos estão errados. E uma pessoa olhou para mim e disse, o que é ambos? Tá bom, tanto um quanto o outro estavam errados naquela situação. O sábio diz o seguinte, o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O que eles têm em comum? Bom, ambos são feitos para o Senhor, e não apenas isso. O rico, por mais posses, por mais poder que ele tenha, ele carece da misericórdia do Senhor. O pobre, por mais miserável que ele seja, por mais humilde, mais simples, da mesma maneira, ele carece da misericórdia do Senhor. Gostaria de usar um texto aqui em Lucas capítulo 7, dos versos 1 a 17, esse é o texto que nós vamos estudar hoje. Lucas, Evangelho escrito por Lucas 7, de 1 a 17. E nesse texto eu gostaria de estudar com os irmãos sobre fé e misericórdia. Fé e misericórdia são como irmãos siameses, eles estão sempre juntos. Porque se nós temos fé, é porque nós acreditamos num Deus misericordioso, um Deus que cuida de nós, um Deus que pode nos socorrer, um Deus que Ele está pronto a nos alcançar com a sua misericórdia, com a sua graça e o seu cuidado. Aqui na verdade são duas histórias que nós vamos estudar aqui, a partir do verso 1 de Lucas capítulo 7, e elas se tratam sobre dois personagens principais ali. Um homem com muito poder, um homem com muita autoridade, com servos, com responsabilidades, com muitas coisas em suas mãos, mas um homem que em um determinado momento se encontra numa situação difícil, porque um dos seus servos, a qual ele muito estimava, ele muito gostava, tinha uma afeição, tinha um relacionamento, estava muito enfermo, uma doença mortal, próximo à morte, próximo a morrer. E a outra história que nós vamos estudar nos fala sobre uma mulher, e o texto vai nos explicar um pouquinho, vai dar o currículo dela para nós, uma mulher muito simples, certamente numa situação mais difícil da sua vida, onde ela estava em direção ao sepultamento de seu filho. Seu filho havia morrido. E lá nos fala, no texto aqui nos fala, melhor dizendo, que era o seu único filho. Não bastasse isso, era uma mulher viúva. Então, certamente, o seu ente mais próximo estava partindo naquele momento, havia partido. Pois bem, ambos, portanto, tanto aquele homem poderoso, um homem com muitas posses, com muitos servos, certamente escravos, pois isso fazia parte do contexto daquela época, era cultural, assim como aquela mulher, muito simples, numa situação muito difícil, deplorável da sua vida, ambos careciam da misericórdia do Senhor. O primeiro texto, a primeira história, nos fala sobre fé. E esse homem terá um encontro, na realidade, ele nem se encontra mesmo com Jesus. Algumas pessoas são enviadas por ele para encontrar Jesus. E o texto nos fala sobre fé. O segundo texto, onde nós estudamos sobre essa mulher, essa viúva, que acabara de perder o seu filho, é um texto que não há nenhuma exigência de fé. Sequer é mencionado sobre fé, sobre confiança no Senhor. Mas também é um texto que nos fala sobre misericórdia. Nós podemos hoje acreditar na misericórdia do Senhor pela fé, porque Ele é um Deus de misericórdia. Às vezes quando a gente pensa sobre fé, eu tenho 40 anos de idade, fiz esse ano, esse dia 1º de julho. Evidentemente que na minha época de infância, de juventude, já tinha videogames, né? O primeiro videogame que eu tive contato foi o Atari, né? E não sei se alguém se lembra do Atari, talvez os mais jovens nem sabem o que é isso, né? Talvez você vai encontrar o Atari um dia no museu, né? E esse Atari só foi parar na minha casa um dia porque eu me machuquei, talvez foi o meu pior acidente até hoje, ainda quando criança, tive um furo na garganta, e meu pai, para me consolar, e conseguiu um Atari emprestado com alguém, e eu fiquei lá uma noite inteira jogando Atari, porque eu não conseguia dormir, eu fiquei lá jogando Atari. Mas eu tive pouco contato com o videogame, mas eu sei muito bem
no pouco contato que eu tive, parece que em alguns jogos, seja um joguinho de luta, um jogo que você tem que passar por fases, você vai se deparando com talvez alguns objetos, é um poderzinho que você vai até ele e encosta nele, você experimenta aquilo, e aí você tem um gráfico ali e a sua energia parece que vai subindo, né? Acontece isso em alguns jogos, aí você encontra ali, opa, atingir a energia máxima, é a sua melhor performance, né? Acho que nos jogos de luta tem muito esses joguinhos ali, onde você vai somando energia, e você de repente está ali na sua melhor performance. Sabe, a fé não é dessa maneira, e pode ser que em alguns momentos nós tenhamos um preconceito de que eu vou somando fé aqui, eu vou tendo mais confiança, e chega um momento que olha, já estou num grau aqui de fé que eu tenho toda a performance da minha fé. Sabe, isso não funciona assim, a fé ela é diariamente exercida. A fé de ontem não serve para o dia de hoje. Hoje você precisa confiar no Senhor. Vamos aprender então sobre fé e misericórdia aqui em Lucas capítulo 7. Vou começar aqui lendo o primeiro texto e depois eu gostaria que alguns me ajudassem, assim quando eu disser, tá bom? O primeiro verso diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Cafarnaum ficava na Galiléia, no território de Israel, e aparentemente era como se fosse uma base ali do Senhor Jesus Cristo nas suas viagens. Ele não viajou tanto, mas era como uma base, era um lugar onde ele podia se repousar ali. E quais foram as palavras dirigidas por Jesus que Lucas menciona aqui? Foram as palavras que Jesus mencionou no Sermão do Monte. Lucas ele é um pouco mais conciso, mas principalmente Mateus nós temos ali quase 3 capítulos inteiros desse sermão do Senhor Jesus Cristo, onde ele menciona também sobre fé, sobre confiança e obediência. Aparentemente é um momento onde os seus discípulos também vão para as suas casas, vão descansar um pouco, e Jesus então está entrando na cidade de Cafarnaum. Verso 2, alguém pode ler, por favor? E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quem eram os centuriões naquela época? Centuriões eles eram como generais do exército romano, e a nação de Israel, o povo de Israel, era um povo também era dominado pelo Império Romano naquela época, embora eles tinham ali a possibilidade de culto, tinham uma certa liberdade para cultuar, para ter a sua religião, mas eles eram um povo que pagava impostos para o Império Romano. Os centuriões, portanto, eram esses generais de Roma. O comentarista diz que eles eram como a espinha vertebral do Império Romano. Eles eram muito importantes para todo o exército, para todo o poderio bélico ali do Império Romano. E por que centurião? Porque ele era um general que ele tinha à sua disposição um grupo de pelo menos 100 soldados. Então, por isso a palavra centurião. Ele tinha 100 soldados à sua disposição. Era um homem com muito poder em suas mãos. Era um homem com servos. E o texto até diz aqui para nós, portanto, que ele tinha um servo. É isso mesmo? Isso, a quem ele estimava muito. E ele estava doente, quase à morte. Lucas não nos dá tanto detalhe, mas no mesmo texto paralelo escrito por Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, diz que ele estava paralítico, sofrendo demais. Então, fica aí a nossa curiosidade de saber o que de fato aconteceu. Será que era uma doença? Será que ele havia caído? Quem sabe até havia caído no seu serviço em favor daquele centurião e por algum motivo ali havia fraturado a sua coluna, estava ali paralítico, à beira da morte naquele momento. E era uma pessoa muito estimada por aquele centurião. Parece que esse centurião ele foge um pouco do habitual. Quando a gente pensa em um homem com muitas posses, um homem com muita autoridade, com muito poder em suas mãos, parece que não é difícil de pensar assim: ele pouco se importa com seus servos, ele não dá muita atenção para as pessoas às quais ele lidera. Talvez seja esse um certo preconceito que nós temos, né? Mas esse homem, fugindo um pouco do habitual, ele se importava muito com seus servos, pelo menos esse em especial. Ele o estimava, era muito querido para ele, e ele estava sofrendo também, porque aquele seu servo estava à beira da morte, com uma doença
numa situação muito difícil. Então, eu sei que às vezes algumas coisas fogem muito do habitual, né? E isso às vezes nos pega um pouco. Quando a gente estuda aqui sobre fé, eu acho que a gente aprende muito que a fé, você não coloca ela numa caixinha de fósforo. Talvez você tenha uma espécie de caderninho na sua mente, no seu coração, assim, pronto para dizer para você o que é fé. O que de fato é aquilo que agrada a Deus. Lembro-me de uma certa ocasião, onde eu estive numa igreja da nossa denominação, qual eu e a Aline somos membros, né? E fui começar lá o culto, como na nossa igreja aqui assim, o dirigente passou a palavra para o ministro de louvor, que ele chamava, acho que era esse mesmo. E o ministro de louvor ali chegou ali à frente, muito bem vestido, e ele disse assim: olha, agora nós vamos verdadeiramente cantar músicas que agradam a Deus. A música que agrada a Deus, né? E como vocês talvez imaginam aí, foi uma música ali do cantor cristão, né? Oh, que belos hinos. Não vou cantar não, porque... acho que alguns que estão um pouco já desanimados vão sair da igreja. Mas cantou aquele hino tão bonito, tantos instrumentos ali. Eu sei que tinha violino, né? Tinha um piano, possivelmente tinha ali uma flauta transversal. E foi muito, eu gosto particularmente, né? Foi muito bonito cantar com os irmãos, ele regia aquele hino assim, de uma maneira muito, muito bonita, né? Eu aprendi uma vez com o pastor Daniel Tempo, regia uma música lá em Imperial. Só sei fazer isso, né? Vai aqui, volta aqui e tal. Mas ele regia muito bem aquele hino, cantando ali pela igreja, uma música muito bonita, enfim. Mas então, eu fico pensando, né? E temos aqui o missionário Cleiton, né? Paulo Vitor aí também, a Patrícia, irmãos que têm trabalhado nesse contexto, uma outra cultura, né? Onde certamente lá dificilmente você vai ter um piano, uma flauta transversal. Não sei se tem um hinário lá do cantor cristão também, mas é difícil você colocar o que de fato agrada a Deus pela fé num manualzinho, porque isso é muito cultural. Imagine só quando esses Matiz, os Yanomamis, vão poder de fato então cantar uma música que agrada a Deus. Vai ser muito difícil, vai demorar demais, porque você coloca o que agrada a Deus pela fé numa caixinha de fósforo. Você coloca ali um padrão, né, do que de fato agrada a Deus. Esse texto para mim me traz assim uma ideia de que alguma coisa que foge do habitual, que confronta o que já é para nós um preconceito. Uma pessoa com autoridade, ela não se importa com seus liderados. Uma pessoa com muito poder, ela pouco se importa com aqueles que a servem. Nós vemos aqui uma história bem diferente disso. E notaram que os evangelhos eles estão cheios de histórias assim? A palavra de Deus apresenta histórias com esse assunto, com esse tema, de pessoas com muita propriedade, com muito poder, mas que se importam com pessoas simples. Verso 3, alguém por favor leia? Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. A gente olha aqui anciãos, dá vontade de falar anciões, não dá? Mas é anciãos mesmo. Ele, com a autoridade que ele tinha, ele conhecia que os anciãos ali daquela localidade, os homens mais respeitados, né, da cidade, ele envia esses homens até Jesus. E uma primeira lição que a gente aprende aqui sobre fé é que a fé, irmãos, ela é muito objetiva, ou ela precisa ser bem objetiva. Ele não tinha dúvidas do que ele pedira para Jesus, daquilo que ele pediu para que os anciãos fossem até Jesus, clamar a Jesus: eu quero que ele cure o meu servo. E quantas vezes nós precisamos de fato ter essa fé objetiva, né? Como nós acabamos de fazer há alguns minutos atrás, uma oração bem objetiva. Vamos orar pela vida da irmã Tânia, vamos orar pela vida do pastor Pércio, como nós temos sempre aqui na igreja orado uns pelos outros. A fé precisa ser objetiva, nós precisamos saber exatamente aquilo que nós queremos e abrir o nosso coração mesmo para o Senhor. Eu sei que até alguns dias atrás, o pastor Pércio ensinando aqui,
Ele diz que existem algumas orações que nós nem compartilhamos com outras pessoas, porque é tão pessoal nossa, e a gente tem que guardar mesmo conosco, né? Sem precisar abrir para outras pessoas, mas no nosso relacionamento com Deus, a sós com o Senhor, precisamos ser objetivos na nossa oração. O que de fato nós queremos? Senhor, eu quero ser curado, eu quero que o Senhor cure, eu quero que o Senhor restaure. Precisamos ser objetivos nas nossas orações. Acho que o Anderson conheceu uma das igrejas que eu e a Aline também, da nossa denominação, né, digamos assim, e lá não sei se é um recurso que talvez formularam ali, para um momento onde você tem um pedido de oração, mas você não quer compartilhar ele necessariamente com outras pessoas, você quer que as pessoas orem por você. Então o pedido é assim, olha, alguém gostaria de fazer um pedido de oração? Aí alguns levantam a mão assim, eu tenho um pedido especial. E eu não falo qual é, né? Não falo necessariamente qual é aquele pedido. Mas aí todos entendem, né? É alguma coisa que ela não quer falar exatamente. É um assunto bem delicado. É um assunto difícil. É um assunto que, de uma certa maneira, é entre ela e o Senhor. Ela vai abrir, evidentemente, para o Senhor em oração. Mas como a gente pode orar, Senhor? Ajuda, ela tem um pedido especial, tem uma necessidade especial. Ela tem um pedido especial. Nós oramos, então, por aquele pedido. Bom, aprendendo sobre fé, a fé ela é muito objetiva. Porque nós não temos fé na fé, simplesmente. Nós não confiamos numa coisa. Não confiamos numa igreja, numa doutrina, num credo. Nós confiamos numa pessoa. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Jesus. O assunto aqui é fé e misericórdia, então, por que não dizer? Nós confiamos em um Deus de misericórdia, um Senhor misericordioso. Alguém pode ler os versos 4 e 5? Estes, chegando-se a Jesus com instância, e suplicar, dizendo: Ele é digno de que ele faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ok, obrigado. Então, notaram que é um homem que foge um pouco do habitual mesmo, né? Era um gentil, ou seja, ele não era da nação de Israel, era um estrangeiro, mas que se contextualizou ali e aparentemente era alguém, um homem que ele gostava de onde estava, ele gostava das pessoas, gostava dos judeus, ele ajudava ali aqueles anciãos ali da cidade de Cafarnaum. E aqui nos é apresentado um pouco do currículo desse homem. Já sabemos que ele era um centurião, era alguém que se importava com os seus servos, pelo menos um em especial, porque não, talvez pensarmos aqui, né? Quem sabe ele se importava com todos os seus servos, era um homem diferente do habitual. E além disso, ele, segundo aqui os próprios anciãos, ele é alguém que se importa conosco, é alguém que tem nos ajudado, é alguém que nos edificou a sinagoga, o nosso local de adoração, onde nós aprendemos, onde nós nos reunimos para escutar e aprender sobre Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui ainda sobre esse assunto de fé é o seguinte, irmãos, quando o assunto é sobre fé, o currículo de pouco importa. Você pode ter um excelente currículo, mas quando a gente fala sobre fé, como eu já mencionei anteriormente, a fé ela é diária, todos os dias você precisa exercer a sua fé. Independente se você seja uma pessoa com vários pós-doutorados em teologia, alguém que estuda a palavra de Deus, você tem um currículo aí muito grande, mas ainda assim, eu quero dizer para você, que o currículo não vale quando o assunto é fé. Você precisa ter fé hoje. Se no passado você foi uma pessoa de fé, hoje você precisa ser essa pessoa de fé. Quantas pessoas, talvez você pode pensar um pouquinho, faça um exercício mental aí agora, que no passado, quem sabe até eram para você, exemplos de pessoas de fé, que andavam com o Senhor, e hoje não andam com o Senhor, hoje estão distantes, hoje não tem mais comunhão com os crentes em Cristo Jesus, estão fora desse convívio dos crentes, estão longe do Senhor. Então, quando o assunto é fé, o currículo de pouco importa. Pouco importa. Você pode ser um pastor, você pode ser um reverendo, você pode ser um obreiro da casa de oração, mas isso pouco importa quando o assunto é fé. Porque para Deus,
o currículo não tem de grande utilidade. Jesus, ele é digno, ele nos ajuda, ele nos edificou a sinagoga, mas aquele centurião, naquele momento, ele precisava confiar no Senhor, ele precisava de fé. Bem, pode ser que uma outra lição aqui que nós aprendemos sobre fé, é que a fé, ela é para hoje, ela é para esse momento. A fé de ontem, já não serve para o dia de hoje. Hoje você precisa confiar no Senhor. Eu sei que às vezes a gente tem uma tendência assim a ser um pouco nostálgico, né? Sempre pensando naquele passado, né? E talvez, eu sou um pouco assim também. Às vezes eu me pego pensando na minha época de grupo de jovens ainda, com 17, 18 anos atrás. Mas aquele grupo de jovens assim, que eram bons, ali tinha pessoas comprometidas, aqueles jovens dedicados, né? Talvez nós ficamos pensando, Anderson, quando nós chegamos ali em Peniel, né, para estudar, há 20 anos atrás, aquilo sim que era uma turma boa. Ali tinha alunos que andavam por fé, a gente aprendeu tanto. Sim, mas eu não posso ficar preso, eu tenho que ter uma convicção e um equilíbrio emocional e saber onde que eu coloco o passado na minha vida. Porque aquela fé de 2004, há 20 anos atrás, ela não serve para 2024. Hoje eu preciso andar com o Senhor. O meu currículo pouco importa quando o assunto é fé. A fé é para hoje. Então, mais uma lição aí para quem gosta de anotar. A fé, ela deve ser objetiva. E deve ser uma fé para hoje também. Agora, alguém lê, por favor, o verso 6. Então, Jesus foi com eles. E, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Bem, vocês notaram aí o contraste? Aqueles anciãos indo até Jesus disseram muito objetivamente: Ele é digno de que o Senhor lhe conceda isso. E Lucas não registra aqui, mas Mateus vai falar isso também. Quando aqueles anciãos vão até Jesus, Jesus responde a eles: sim, eu irei curá-lo. Eu vou com vocês e irei curá-lo. Lucas simplesmente diz aqui que Jesus foi com eles, mas Jesus iria curar aquele servo do centurião. E o centurião agora, ele envia um outro grupo de pessoas, mais uma comitiva até Jesus. E o que ele diz aqui é o seguinte: os anciãos disseram, ele é digno. Mas olha só o que o centurião diz: eu não sou digno. Eu não sou digno sequer que o Senhor entre na minha casa. Então, mais uma lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a fé é você conhecer a Deus. Aquele gentio, aquele estrangeiro, e por que não pensar que talvez até seja um prosélito, né? Alguém que começou a aprender sobre o Deus de Israel. Ele construiu a sinagoga, um local de adoração, onde os judeus aprendiam sobre Deus, sobre a Torá, sobre as escrituras do Velho Testamento. Quem sabe também era um homem que começou a aprender sobre Deus, conhecer quem é Deus, o poder de Deus. Eu sei que para quem está sofrendo, é difícil você falar da maneira como eu vou dizer aqui agora, mas quando a gente fala sobre fé, o assunto de fé, didaticamente ele é quase matemático, mas de maneira bem didática. É assim: você tem um Deus que pode resolver o seu problema, e você, portanto, confia naquele Deus que pode resolver o seu problema. Agora, o resultado disso tudo, aí entra talvez ali algo que não é tão matemático, mas é você ter convicção, é você confiar de que Ele vai fazer o melhor. Quando o assunto é fé, irmãos, diz muito mais sobre Deus do que propriamente de você que exercita a sua fé. Porque a fé é nesse Deus que Ele faz aquilo que é melhor. E Jesus, portanto, está indo aqui com aqueles homens para curar aquele servo. Aí vem esse segundo grupo. E o segundo grupo, então, nem o centurião vai até ele propriamente, né? Parece um pouco contradizente do que Mateus fala, mas Lucas ele dá mais detalhes aqui. Mateus diz que o próprio centurião vai até Jesus. Mas aqui, Lucas ele é mais detalhista. Lucas ele apresenta um evangelho mais sensível, mais humano, por assim dizer. E ele diz para nós que uma outra comitiva vai até Jesus, um outro grupo de amigos agora daquele centurião, e ele diz: Senhor, não te incomodes,
porque não sou digno de que entres em minha casa. Por que será que ele não se julgou digno de que Jesus entrasse na sua própria casa? Será que era uma casa muito simples? Será que ele morava num barraco? Será que era uma casa sem forro? Será que era uma casa sem um porcelanato? Será que o banheiro ficava de fora da casa dele? Tantas interrogações, mas é claro que a gente está falando de um homem aqui rico, um homem com muita autoridade, um homem com muito poder em suas mãos. Certamente era uma das casas mais bonitas ali de Cafarnaum. Era uma mansão. Mas quando o assunto é você receber em sua casa o Senhor do Universo, por mais bonita que a sua casa seja, por maior que ela seja, ainda assim nós não somos dignos de recebê-lo em nossa casa. Estava fazendo uma pesquisa e, segundo o Google, pesquisei lá qual que é a mansão mais cara do mundo, né? E o Google lá me trouxe a informação de que é o Palácio de Buckingham, na Inglaterra, onde de fato mora ali o rei Charles, né, III, e ele está avaliado em 4,9 bilhões de dólares. Então não sei se você tem esse dinheiro, né, mas se você quiser um dia comprar aí uma propriedade muito bonita e grande, você pode investir ali quase 5 bilhões de dólares, né, naquele castelo. Por mais valioso que ele seja, aquele castelo de Buckingham, ele não é digno de receber o Deus do Universo, de receber o Senhor Jesus Cristo. Agora, é claro, Jesus ele entrou na casa de pessoas, ele entrou na casa de ricos, entrou na casa de pessoas simples, de pobres, em momentos festivos, em momentos difíceis, de luta, em festas. Ele foi em casamentos, ele foi em festas ali com pessoas muito importantes de algumas cidades, até foi chamado de amigo dos publicanos, porque ele ia em festas ali onde haviam os publicanos, que eram desprezados ali pelos outros judeus. Mas o que nós aprendemos sobre fé aqui é que esse homem conheceu de fato quem era o Senhor Jesus. Ele conheceu quem era Deus, e fé é isto, é você conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus você sabe onde você está nesse relacionamento com Ele. Quem é você nesse relacionamento com Ele? E lembram-se que o assunto aqui é fé, mas também é misericórdia. Quem nós somos nesse relacionamento com o Senhor? Nós somos como esse centurião, ou como a viúva, que nós vamos estudar daqui a pouco. Pessoas que carecem da misericórdia do Senhor. Pessoas que são como o salmista, irmão Dionísio: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. São pessoas que carecem da misericórdia do Senhor. Eu me lembro de uma situação onde Jesus, com pessoas bem próximas a Ele, duas irmãs, e talvez você já sabe quem são, uma delas disse assim: o Senhor não se importa comigo? Eu estou aqui servindo e minha irmã está de boa aí sentada aos seus pés, né? Na sala, tranquilo, está quentinho, está gostoso. Eu estou correndo aqui, fazendo pão de queijo, fazendo café, fazendo uma coisa, fazendo outra. O Senhor não se importa comigo? E olha só, o sentimento daquele centurião é totalmente diferente. Ele não está ali questionando: o Senhor não se importa, o Senhor não quer vir aqui me ajudar? O coração dele, né, a atitude dele é simplesmente: eu nem sou digno de que ele faça isso. Eu sou pobre e necessitado. Eu careço da misericórdia do Senhor. O sentimento dele era: eu sou essa pessoa mais humilde. Eu sou a pessoa mais pobre desse mundo, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua misericórdia. Vamos ler aqui o verso... Alguém lê o verso 7 agora, por favor? Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Está vendo como esse homem conhecia o Senhor? Teve um entendimento muito didático aqui do que era, de quem era Jesus. Eu nem me julguei digno de ir até o Senhor. E mais uma lição que nós aprendemos aqui sobre fé, irmãos, é que a fé ela é simples. Não é tão complexa. Talvez nós que complicamos um pouco, né, o que é fé. Nós temos muitas regrinhas sobre o que é fé. O que é andar com o Senhor? Nós que temos uma liturgia para tudo, né? Até quando fala sobre liturgia, eu fico lembrando de
anos atrás, assim, na minha vida, né? Não que seja tão velho assim, mas como eu sofria com isso, parece que tudo tinha que estar ali num caderninho, né? Eu tinha liturgia para tudo. Então na minha igreja tinha também lá um microfone como esse, assim, que ficava no púlpito ali, e quando chegava alguém para pregar era diferente, e não era precisamente como esse, né? Era como esse microfone naquele suporte, assim. Quando chegava alguém ali e já pegava o microfone e já saía assim, ó, dava uma volta com aquele negócio na mão, para mim já acabava o culto. Já não prestava atenção em mais nada. Não, tá errado isso. Aí se começasse sem oração, culto, tinha que ter oração, tinha que ter 3 cânticos, tinha que ter momento, nem me lembro mais, já passou. Mas a gente tem é tão complexo às vezes a nossa vida, assim. E a gente aprende aqui com um homem que ele tem uma fé muito simples. Senhor, não preciso de muita coisa não. Eu preciso de misericórdia. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Eu não sou digno, eu preciso de misericórdia. Então quem somos nós nesse relacionamento aqui? Nós somos como esse centurião. Nós carecemos de misericórdia. O que a gente está pedindo para o Senhor? O Senhor manda? Manda com uma palavra. Eu tenho certeza que vai ser o melhor. O meu rapaz será curado. Então, mais uma lição aqui importante para nós. A fé, ela é simples, ela deve ser simples. Cuidado para que você não tenha uma fé muito complexa. Cuidado para que você não coloque muitos obstáculos à sua própria fé. Você não tem uma fé simples no Senhor Jesus. Verso 8, eu vou pedir para o Anderson ler, porque ele é um professor, né, com uma voz assim potente. Hoje está bom, né? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Eu tenho quase certeza, tá? Não é certeza absoluta, que esse centurião aqui, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana à noite, ele dava aula num cursinho técnico ali, ou talvez até na universidade, né, na cidade. Que homem didático, hein? Que professor! Como ele ensinou a lição para nós, assim, de uma maneira, ele ilustrou tão bem, né, esse ensino aqui, e certamente todas as pessoas que estavam ali aprenderam essa lição com ele. Olha, é um professor que todos nós precisamos ter. Ele nos ensinou que a fé, ela também é teológica. Então, a ilustração dele foi muito bem clara. O senhor nem precisa ir lá não, porque também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho pessoas ao meu dispor. Se eu digo para ele, faz isso, ele faz. A minha ordem, o que eu falo, tem autoridade. As pessoas obedecem aquilo que eu falo. Porque eu tenho essa autoridade, eu tenho esse poder em mãos. Então, quanto mais o Senhor. Então o Senhor nem precisa ir lá. Não precisa ser complexo, né? Não, se Jesus, se ele não vier aqui e colocar a mão, né, sobre esse rapaz, sobre o meu servo, ele não vai ser curado. Se não for lá e fizer umas 3 orações, ele não vai ser restaurado. Senhor, eu entendo muito bem o que é a fé. Eu entendo muito bem o seu poder, a sua autoridade. O senhor nem precisa ir lá não. Pode falar daí mesmo. E ele vai ser curado. Porque isso, em um grau muito menor, acontece comigo. Quanto mais o Senhor tem todo o poder em suas mãos. Talvez mais uma lição para nós, né? Não pense que a fé foge da teologia. A fé ela é muito teológica. Nós aprendemos sobre fé na teologia, na palavra do Senhor. Verso 9, alguém por favor leia. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Das poucas vezes que é dito para nós nos evangelhos que Jesus se admirou. Uma outra vez é dito ali em Marcos capítulo 6, onde Jesus se admirou da incredulidade dos judeus. E aqui ele se admira da fé de um estrangeiro. De um homem que teve uma convicção, entendeu muito bem o que é confiar no Deus Todo-Poderoso, o que é confiar no Senhor Jesus Cristo. Jesus então disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Bom, Lucas para aqui no relato, mas Mateus ele acrescenta uma outra lição de Jesus, onde Jesus diz que muitos virão do Ocidente e do Oriente e se assentarão na mesa com Abraão, no meu reino messiânico. Eu acho que nós precisamos, irmãos, que é uma opinião bem particular, tá bom? De valorizar muito as pessoas que estão próximas a nós, que têm andado com o Senhor, que têm andado pela fé, que têm andado por fé no Senhor Jesus Cristo.
Porque vejam, eu sei que tem muitas pessoas bem influentes, talvez são influenciadores mesmo, talvez tenham um currículo ali invejável, sejam professores, mestres, pastores, líderes, talvez são pessoas que nós nem vimos pessoalmente e que nos abençoam com os seus ensinos. Talvez pressupomos que são pessoas que andam pela fé com o Senhor, mas é notável que muitas vezes nos evangelhos, no Novo Testamento, nós encontramos textos que nos fazem pensar que, olha, talvez pessoas que nós nem imaginamos, talvez pessoas que nem sequer têm seguidores, são pessoas que estarão no reino messiânico do Senhor Jesus, numa posição muito privilegiada, porque são pessoas que estão andando por fé. Talvez nós esperamos encontrar ali pessoas notáveis, reformadores, avivalistas, numa posição muito privilegiada com o Senhor, e nos surpreenderemos ao notarmos centuriões, ao notarmos servos, ao notarmos pessoas que não são conhecidas, pessoas que serviram ao Senhor no obscuro lugar, como nós cantamos também, pessoas que serviram ao Senhor e têm servido sem fama, sem muitas luzes, sem muitas filmagens, mas são pessoas que estão andando com o Senhor. Como é bom termos nas nossas igrejas, e eu vou tomar um cuidado em dizer isso, tá? Mas é com muito carinho, irmãs tão zelosas em oração, que nós sabemos que têm orado por nós. Como é bom termos nas nossas igrejas irmãos dedicados ao Senhor, já com muitos anos servindo a Deus, e são uma bênção, são pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que têm andado por fé. Precisamos valorizar essas pessoas, sobretudo, porque são pessoas que nós estamos vendo, né, pessoalmente, a gente pode pegar, a gente tem relacionamento, e a gente tem sido abençoado por essas pessoas. Então isso aqui é só mais um parênteses, tá? É mais uma opinião minha, de que certamente eu penso que nós vamos nos surpreender ao encontrarmos no reino do Senhor pessoas numa posição muito privilegiada, e sequer são pessoas conhecidas, mas são pessoas que estão andando com o Senhor Jesus. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curada aquele servo. Bom, vamos rapidamente aqui continuar o texto, verso 11, alguém por favor leia. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Então, mais uma vez aqui Jesus com os seus discípulos, no dia subsequente, né, no próximo dia, ele já vai para outra cidade, ele continua o seu ministério itinerante, pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho às pessoas. E a gente vai aprender agora um pouco sobre misericórdia, algumas lições sobre misericórdia. Então, já aprendemos algumas lições sobre fé, vamos continuar aqui aprendendo sobre misericórdia. Como eu disse, são irmãos, né? Você não separa isso, fé e misericórdia. O que a gente pode aprender aqui nesse verso 11? Bom, de uma certa maneira eu aprendo que todos nós fazemos parte, obviamente que é uma aplicação aqui, desta multidão. Ou seja, quando o assunto é misericórdia, todos nós podemos levantar a mão, né, na chamada e dizer, presente. Ou seja, eu preciso de misericórdia. Eu preciso constantemente de misericórdia. Por mais que você tenha andado com o Senhor, todos os dias as misericórdias se renovam, né, do Senhor, porque todos os dias nós precisamos de misericórdia. Quem somos nós nessa história aqui? Quem é você nessa história? Será que você é o centurião? Será que você é essa viúva, que já nós vamos ler um pouco sobre ela? Independente de quem seja, uma coisa eu tenho certeza. Se hoje você se parece mais com esse centurião, ou se parece mais com essa viúva, certamente, todos nós somos como essa multidão. Precisamos do Senhor. Nós carecemos dele. Ninguém lê o verso 12? Quando se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o herdeiro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Preciso aprender um pouco sobre esse contexto cultural aqui dessa viúva, né? Naquele momento. Então, eu sei que hoje talvez
pouco diferente, né? As viúvas podem ser mais amparadas hoje, quem sabe recebendo ali alguma ajuda do governo, de outras pessoas. Agora, naquele contexto, naquela época, as viúvas sofriam muito. E certamente uma mulher viúva, perdendo o seu único filho, estava numa situação muito mais difícil ainda. Financeiramente falando, ela dificilmente teria recursos para sobreviver. Tanto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e ele coloca ali até regras, né, sobre como a igreja deveria proceder com aquelas verdadeiramente viúvas, mulheres desamparadas, porque a única maneira dessas mulheres sobreviverem era através de ajuda de outras pessoas, dificilmente elas conseguiriam serviço. Então ele até apresenta ali algumas regrinhas de como a igreja deveria ajudar financeiramente as viúvas. Ali, eu acho que é 1 Timóteo capítulo 5, se não estou enganado. Mas, então aquela viúva, se não bastasse ser uma viúva, tinha perdido seu esposo, ela estava perdendo agora o seu filho. Talvez a sua única esperança de sobrevivência, de renda, porque era o seu filho quem trabalharia e poderia cuidar dela, financeiramente falando. Então a gente está falando aqui de uma situação muito difícil na vida dessa mulher, onde se perguntasse para ela, acho que talvez ninguém perguntaria isso, né? Mas o que você está perdendo na sua vida? Ela diz, eu não estou perdendo apenas meu filho, eu estou perdendo tudo que eu tenho. Eu estou perdendo a minha dignidade, estou perdendo qualquer condição que eu poderia ter de sobrevivência, de uma vida digna nesse mundo. Jesus, portanto, ele se depara com aquele cortejo fúnebre, aquela mulher amparada ali por muitas pessoas, a multidão junto dela, e naquele esquife, naquele caixão, talvez como uma maca, estava ali o seu único filho. A gente não sabe a idade daquele rapaz, talvez gostamos de pensar que já era um adulto, né? Um jovem, mas era seu único filho. Uma situação muito difícil para ela naquele momento. Verso 13, alguém por favor leia. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Para mim é muito curioso esse verso 13 aqui, porque, vamos ser bem honestos aqui, quem pode dizer para uma mãe enlutada, não chores? Aliás, a gente não pode dizer para ninguém isso, né? Então, em qualquer velório que você estiver, por favor, não vá chegar ali para alguém enlutado e dizer, olha, confie na soberania de Deus, nos desígnios do Senhor. Olha, não é hora de teologia. Aliás, não é hora de você falar nada. Talvez é hora de você dar um abraço, orar, se sensibilizar. Como é, irmão? Chorar junto. Agora, somente Deus, que poderia ressuscitar os mortos, pode dizer para alguém enlutado, não chores. Então, tente se colocar no lugar daquela mulher nesse momento, né? Eu, por várias vezes, quando leio esse texto, tento me colocar aqui. Quem pode dizer para um enlutado, não chores? Imagine você perdendo um filho. Imagine você perdendo um ente querido. Nós tivemos essa semana, né? Onde nós perdemos a nossa querida irmã Érica. Será que alguém poderia dizer para uma das filhas, né? Não chore nesse momento? Não, mas se Jesus estivesse ali, certamente ele poderia dizer assim, não chores. Uma outra lição importante sobre misericórdia, além de entender que eu preciso de misericórdia, é que o Senhor conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que nós precisamos de misericórdia. Então, como eu falei para vocês no início, repito agora, a primeira história nós aprendemos sobre fé, porque a gente lê sobre um homem que teve fé, teve confiança. Nessa segunda história, como eu disse, sequer há aqui exigência de fé. O Senhor simplesmente se compadeceu daquela mulher. Ele não esperou ali uma confiança, uma oração, uma fé. Ninguém foi até Jesus. Foi ele que se deparou com aquele cortejo fúnebre. E ele se sensibilizou com aquela mulher. Ele se compadeceu dela. Não chores. Verso 14, alguém lê? Chegando-se, tocou o caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Jesus vindo com a multidão, então duas multidões se encontram, dois grupos de pessoas, e ele então vai até aquele esquife, naquele caixão, aquela maca, onde as pessoas conduziam ali, né?
depois a gente começa a fazer uma aplicação para nós, né? Como que é, de fato, que para a nossa cultura, esse cornejo fúnebre, levando ali um caixão para ser enterrado. E Jesus então chega, ele toca naquele caixão. Cerimonialmente, para os judeus, ele seria impuro naquele momento, teria que ficar alguns dias ali sem participar de qualquer momento de adoração ao Senhor, mas não nos esqueçamos, né? Ele é o próprio Deus, Ele é o Senhor que dá a vida. E se alguém até depois o acusasse, você tocou num caixão, tocou num morto. Não, peraí, ele não é mais um morto, ele é vivo, ele está vivo agora. E Jesus então diz para aquele jovem, levanta-te, como ele fez com outras pessoas também no seu ministério, como ele fez com Lázaro, como ele fez ali com a filha de Jairo. Ela despertou ali, ressuscitou, ele falou, deem de comer para essa menina, está com fome. Lázaro, assim que ressuscitou também, estava tão enfaixado ali, ajuda ele, gente, está nem aguentando andar, né? Está com a perna dura igual a São José de Paula, vamos ajudar ali. Está melhorando essa Zé, já tá? Aqui nem precisou, era um jovem, né, com toda a energia, ele talvez não enfaixava muito bem ele, tanto que ele, assim que Jesus diz para ele, levanta-te, olha, o camarada senta e começa a falar, ele dispara, né? A prova de que fato estava vivo mesmo, né? É uma prova maior que alguém está vivo do que a pessoa falando. Então, verso 15 diz, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Ele devolveu a sua mãe. E por que ele o restituiu? Por que Lucas diz aqui que ele devolveu a sua mãe? Porque ela havia perdido aquele seu filho. Ela já o havia perdido. E é isso que Jesus fez para ela. Ele restitui. Não adianta a gente ficar pensando, o que será que esse homem está falando? O que ele falou aqui, hein? Pois alguns ficam curiosos, né? Ele estava morto, de repente está vivo, e agora o que ele está falando, né? Não é importante para nós o que ele está falando. O que ele viu, o que ele não viu, né? Será que ele viu o futuro? Vamos perguntar para ele aqui, será que o Palmeiras vai ganhar um Mundial, né, para frente? Era piada de essa, eu esforcei para pensar nisso e ninguém entendeu. Vamos lá. Mas não é importante para nós o que ele falou. O que é importante é que o Senhor, e isso é mais uma lição aqui sobre misericórdia, o Senhor é misericordioso, irmãos. Isso para nós basta. Saber que Ele é misericordioso. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Então, sempre quando nós vemos, pelo menos não sei se sempre, né, mas muitas vezes, quando tem essa conotação, assim, essa ideia de que Deus está visitando o seu povo. Eu sei que em alguns momentos foi para exercer julgamento, né? Mas nesse momento aqui não. Deus visitou o seu povo, e isso é evidente, porque Ele exerceu sua misericórdia. Ele é misericordioso. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Fala que Judéia, a gente pode pensar assim, todo o território de Israel, que tomou uma proporção muito grande. Jesus ressuscitou aquele jovem, restituiu a sua mãe, deu vida a ele. Por que não pensar? Ele deu vida a ela também, né? Nesse momento aqui ele não fez nenhuma exigência, ele simplesmente exerceu a sua misericórdia. Então foram duas histórias, dois personagens ali bem diferentes, né? Um com muito poder em suas mãos, uma outra personagem muito simples, sem nada em sua vida. Não sei se eu já contei essa história aqui, mas se já contarei novamente. Me lembro uma vez de ouvindo um pastor que eu conheci, narrando uma viagem que ele fez para o norte do Brasil. Ele foi conhecer algumas tribos indígenas e também algumas comunidades ribeirinhas. Não sei se no Amazonas, no Acre, não me lembro exatamente. Mas ele disse que numa dessas comunidades ribeirinhas, havia ali uma igreja já, e ele conheceu ali o pastor daquela comunidade, daquela pequena comunidade, o pastor João, que o recebeu em sua casa para um almoço, uma casa muito simples, né, como geralmente são casas de ribeirinhos. E esse pastor amigo meu, né, que eu conheci, ele estava com outras duas pessoas, e eles foram recebidos aí para almoçar, e aquele pastor já era tão simples, né, tão pobre, que ele nem tinha talheres para todo mundo. Então até o pastor disse que ele teve que esperar o outro terminar de comer ali,
para depois ele comer, né? Não tinha prato, talher para todo mundo. O pastor não era acostumado a receber pessoas, ou algumas pessoas na sua casa. E aquele pastor, mesmo numa situação tão simples ali, distante de tudo, né? Uma miséria, por assim dizer, mas um homem tão feliz, tão alegre, regozijando-se ali pela presença daqueles irmãos que vinham de longe, dizendo para ele: olha, pastor, depois que eu conheci o Senhor Jesus, eu sou o homem mais feliz do mundo. A minha vida mudou completamente. E aquele pastor volta, né, daquela viagem e com aquilo em mente, com aquilo no coração. E o prato do dia, como talvez muitos dos pratos ribeirinhos, foi peixe e farinha. É basicamente isso que ele tinha, né? Talvez tinha até uma fartura de peixe aí, mas ele tinha isso para oferecer. Peixe e farinha. Uma comida simples, comida do dia a dia, e era isso que ele podia oferecer para aqueles irmãos. Esse mesmo pastor, tempos depois, um pastor em São Paulo, ele, por alguns motivos ali, na época ele conheceu uma mulher que foi esposa do Pelé. Pelé que faleceu, né, muito tempo atrás. O maior jogador de futebol de todos os tempos. Não sei se é Nívia o nome dela, talvez era uma cantora evangélica. É a Síria. A Síria, né? Uma coisa assim, Nívia, a Síria, bem diferente, né, pastor? Mas ele conheceu, né, essa esposa do Pelé naquela época. E um dos filhos do Pelé estava numa situação muito difícil. Acho que havia sido preso naquele momento, estava envolvido com muitas coisas ruins. E ele então foi ali fazer um aconselhamento com ela e teve também a oportunidade de conhecer o Edson Arantes do Nascimento, né, o Pelé. Foi na casa dele num apartamento formidável, né, em São Paulo. Nem sei quantos andares tinha ali só para ele, né? Parece que um dos andares era só de prêmios, só de troféus ali do Pelé. Todas as premiações que ele já havia ganho, né? Ou pelo menos várias delas que ele já havia ganho em toda a sua vida. Talvez um dos homens mais conhecidos, né? Quem sabe o brasileiro mais conhecido, se não um dos homens mais conhecidos do mundo. E ele então esteve ali buscando aconselhá-la, e teve a oportunidade de almoçar com eles também. Então você imagina ali o contraste, né? Se a gente está falando de duas histórias também, de quando ele almoçou com o pastor João lá no norte do Brasil, na comunidade ribeirinha, e outra ocasião, ele está almoçando ali com o Pelé, uma mesa muito grande. Ele contava os detalhes, né? Muito bonito. Muitos serviçais ali, mostrando, trazendo pratos, talheres, tazas, enfim, tudo que você pode imaginar aí de bonito e de caro também, né? E naquele momento, ele com esse homem com tanto poder em suas mãos, com tanta riqueza, ele dizia para o pastor que eu conheci: pastor, eu tenho tudo que eu preciso, mas sabe de uma coisa? Eu sou o homem mais triste desse mundo, nada me falta, onde eu for eu sou reconhecido, eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser, mas por conta do filho dele, de toda a situação familiar, ele dizia: eu sou o homem mais triste desse mundo. E o que foi mais, talvez, chocante, né, para esse pastor amigo meu naquele momento, pastor Sean, ali em São Paulo, ele, naquela mesa que foi servido para ele, dentre algumas coisas, né, tinha ali peixe e tinha farinha. Então ele dizia, né, olha o contraste de duas pessoas. Uma delas, por mais simples que seja, entendeu que Deus é misericordioso. E hoje ele é o homem mais rico desse mundo, mais feliz desse mundo. E em contrapartida, você tem um homem com tanta riqueza, com tanto poder, mas que naquela altura não conheceu o Senhor, não experimentara a misericórdia dele, se julgava, portanto, o homem mais infeliz desse mundo, o homem mais triste desse mundo. Mas olha como nós somos privilegiados, não é assim? Hoje nós podemos usufruir desse Deus de misericórdia. Nós conhecemos que Ele é misericordioso. Então, independente da situação que nós estejamos, sendo difícil, sendo um dia mais tranquilo, mais fácil de lidar, hoje também é um dia que nós carecemos de fé
e de misericórdia. Vamos orar? Deus, obrigado pelas bênçãos em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque essa história é tão especial, mesmo sem exigir nada daquela mulher. Nós aprendemos que o Senhor é um Deus de misericórdia. Obrigado porque nós hoje conhecemos o Senhor e pela fé podemos confiar na Tua graça em nossas vidas. Abençoe cada um dos meus irmãos aqui. Mais uma vez nós pedimos pelo pastor Pérez, pela irmã Tânia. Ajuda-os nesse momento, Deus. O que nós podemos fazer agora é confiar no Senhor e clamar a Ti. Nós agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém.